contra o América Mineiro, os titulares pediram para jogar contra o Santos. Foi um pedido dos jogadores do Flamengo. E aí a comissão técnica elaborou a seguinte estratégia. Colocará de início... Agora, uma informação importante que eu gostaria que vocês trouxessem detalhes para nós aqui do Brasil. Chegou hoje a notícia de que um vulcão pode entrar em erupção em Quito. E procede isso? Qual é a notícia aí do Equador com a Libertadores da América já aparecendo com vocês no telão, hein? Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vamos embora aí com mais um react aqui, né, sobre o nosso Mengão, visando já a final da Libertadores. Então vamos embora ficar informado de todas as notícias aqui sobre o nosso Mengão e também o que os comentaristas estão falando sobre esse jogo de sábado, né? E lembrando que na terça-feira, dia 25, ainda tem um jogo contra o Santos ainda, né? Não podemos esquecer disso. Mas é isso aí, nação. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto e vai deixando aquele like aí. Se inscreve no canal, né? Para não perder nenhuma notificação sobre o nosso Mengão. Tamo junto. E eu aqui também queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais para o canal ESPN no Brasil. Então é isso, nação. Vamos embora com o vídeo aí, né? Sobre o nosso Mengão. Vamos embora, nação. Rapidinho com o react. Valeu. Deixa o like. Pascoal, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Pascoal, bem-vindo, mister. E é só, boa tarde a todos. Lugano falou agora há pouco aí de toda a América do Sul envolvida nisso, porque todo mundo fica de olho na decisão da Libertadores da América. Sem dúvida. Porque um torneio dessa importância, dois clubes brasileiros de novo fazendo decisão de Libertadores da América, porque teve... É a terceira seguida. Ia falar, teve Flamengo e River. Flamengo e Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e agora, então, quer dizer, mostra que realmente a América do Sul fica de olho no futebol brasileiro, especialmente no futebol brasileiro, vendo isso aí. E também aquela profecia do presidente do Atlético Paranaense, né, de que o time do Atlético até 2025 vai estar disputando uma decisão do Mundial de Clubes. Já deu um passo importante aí, está na final da Libertadores. Já está na final da Libertadores da América. Então, vamos ver. E eu penso como você. Jogo único. Jogo único, se você fizer uma melhor de 3, o Flamengo é favorito. Em jogo único, você não sabe o que vai acontecer. Com 0 de jogo, rola uma bola, vai uma saída errada, 1-0 para qualquer um dos lados. Um jogador se machuca. Uma entrada um pouco desproporcional, perde um jogador. Uma expulsão, intervenção do VAR, que hoje tem muito e muda o jogo. Acho que é emocionante. É por isso que está todo mundo... Eu vou dizer para você, você sabe que eu fico esperando, fico ansioso com esse negócio aí. Sim. Enquanto não chegar sábado... E os seus vizinhos lá também? Puxa, eu nunca vi tanto Flamengo. Nunca vi tanto Flamengo. O Pascoal, ele mora no interior de São Paulo e no condomínio dele, 90% torce para o Flamengo. A Flá Jacareí. O pessoal está animado lá? Muito. Muito. Só fala em título, só fala em campeão, em campeão da Libertadores, e que Gabigol vai fazer gol na final da Libertadores, pode construir uma marca impressionante, né? Seria o único jogador brasileiro a fazer gols em 3 edições de 3 finais de Libertadores da América. Que loucura, você tem uma ideia. Então o Gabigol pode entrar mais uma vez e escrever o seu nome na história. Muito bem, se ele fizer um gol, ele empata com o Luizão como brasileiro com o maior número de gols na história da Libertadores. Presidente Mauro Naves, prazer recebê-lo aqui na nossa resenha, no nosso clube, presida. Prazer é todo meu, João Guilherme, boa noite para você, Lugano, Pascoal, abençoadozinho, boa viagemzinho, boa viagem. Vai ter uma fumacinha por lá, pelo Equador, vai bater uma fumaça lá, não vai atrapalhar em nada seu voo, você vai descer na boa, fique tranquilo, você é um abençoado. Amém. Quem tiver no seu avião é o melhor avião para ir. Agora. Não tem turbulência, não tem nada. Avião de abençoado, amigo. Estão fazendo assim. fumaça lá com a Libertadores? Estão fazendo, tá aparecendo um vulcão por lá para dar um susto e tal. João, assim, o mais gostoso, claro, essa semana toda, quase toda, né? O Palmeiras está muito ansioso aí com o que pode acontecer essa semana e, de repente, matematicamente ser campeão. Mas ela é praticamente toda dedicada mesmo à Libertadores. Mas a gente vai continuar depois ainda, eu acho que até a última rodada, olhando para o Brasileirão, para ver se é G7, é G8, Atlético e Flamengo vão se manter ali, quem vai ser o campeão, vão dar a brecha
para entrar um 8º, e acho que a tendência é essa, né? E aí vai acontecer aquilo, né? Do 9º ao 14º é Sul-Americana. Isso. Aí o 5º, 16º, não acontece nada. E do 17 para baixo, Série B. Então só 2 clubes. 2 clubes é que ficam fora de competições sul-americanas. Fora de qualquer coisa. Loucura, parabéns ao Grêmio que voltou. O Renato disse que era obrigação. Infelizmente, se representou já por outro lado a ida do Náutico para a Série C. Sim. Né? Um clube de tanta história, tanta tradição, vai ter que se reformular. E o Grêmio também vai ter que se reformular, né? O presidente está falando, o presidente que vai sair, tem eleições, o Renato também dizendo que tem muita gente amadora lá. Até demorou o Grêmio, né? Pelo elenco que tinha, a gente sempre apontou aqui como o melhor elenco da Série B, então eu esperava uma classificação até com mais antecedência, mas enfim, parabéns. E para esse jogo, essa enquete aí, na segunda-feira estarei pronto aqui para dizer, o campeão da Libertadores é fulano. Na segunda-feira que vem, tá? Sexta-feira o senhor está escalado para o programa? Estou. Aí você vai querer que eu dê palpite. Perfeito, na sexta-feira o apresentador vai fazer Mas o Zinho vai falar lá do Equador também? Vai falar também lá do Equador. Você vai perguntar, o cara vai comentar o jogo, falando em Equador, a ESPN chegou na frente. A ESPN já está no Equador, no palco da glória eterna, Estádio Isidro Romero Garbo, o Monumental do Barcelona de Guayaquil. E lá está a dupla no nosso telão, hein? Neste gramado onde conheceremos o novo campeão rubro-negro da América, Pedro Ivo Almeida e Lili Nascimento. É um prazer recebê-los aqui no clube pela primeira vez, aí direto de Guayaquil. Tudo bem, Lili? Tudo bem com você, João? Boa tarde para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Pois é, como você falou, né? Estamos aqui no palco da decisão, inclusive o pessoal trabalhando aqui sem parar desde a hora que nós chegamos. É uma correria para lá e para cá. O que eu posso garantir é que tá ficando bonito, né, Pedro? Bonito tá, ainda vazio, muito martelo batendo, muito prego batendo, mas uma boa noite especial, João, pessoal do clube, Lugano, Mauro. Ô João, e para explicar o fã de esporte também, a gente chegou cedinho aqui por conta de um integrante do clube, do ESPN FC. O Zinho chega depois, então a gente tem que vir antes, reconhecer a cidade, selecionar os melhores restaurantes, selecionar a cabine aqui, checar a temperatura, muito calor, ver se o ar-condicionado está funcionando direitinho. Já expliquei o que ele quer comer, o que ele quer beber, sim, a garrafa mais certinho. Especial. Estamos deixando tudo no ponto aqui pro Zinho, hein, João? Exatamente. E eu gostaria de saber de vocês, né? O ambiente na cidade, faltando aí 5 dias para a decisão, o que vocês podem passar aqui para o nosso público do Brasil? Bom, eu começo então. A gente já percebe a presença de alguns torcedores, não são muitos, porque eles estão chegando ainda, mas até agora todos os torcedores que eu vi, até porque só se tiver torcedor do Atlético sem a camisa, mas por enquanto só vi flamenguista aqui em Guayaquil. Então passando para lá e para cá, turistando, ansioso, dando palpite para a grande final. Aos poucos eles estão chegando, né, Pedro? Exato, além da expectativa pela chegada do nosso tetra, também a expectativa pela chegada da torcida. Para não ser injusto, Lili, no nosso voo de São Paulo, que parou na cidade de Panamá e chegou aqui ontem em Guayaquil, tinha um senhor muito educado, até começou meio desconfiado, aquela coisa, sim, imprensa, torcedor do Atlético, veio de Curitiba, saiu de Curitiba para São Paulo, depois pegou um voo de São Paulo, parando na cidade de Panamá para cá, tinha um torcedor atleticano, já veio com família. Quem tá chegando mais cedo tá chegando com família, né, Lili? O pessoal que vai passar uma semana aqui, ou já vi também gente que vai a Galápagos antes e volta na quarta ou quinta-feira para a final, e a maioria dos voos lotados, a gente conversando com as pessoas de logística, de companhia aérea e tudo mais, torcedor chegando muito entre quarta e sexta-feira. Muita gente chegando principalmente na quinta-feira, 2 noites, para aproveitar, para curtir até a grande decisão de sábado. Então, por enquanto, essa movimentação que ele falou ainda quase que diminuta de torcedores, é uma movimentação muito maior do ponto de vista organizacional. Da prefeitura, da cidade, da Conmebol dentro do estádio, o pessoal do Barcelona dando uma mão. Ainda não tem aquela coisa da torcida pelas ruas e se provocando, e brincando, e bebendo, e comendo. Ainda não tem. É um ou outro, a gente fazia até uma entrada mais cedo no Futebol 90, passou um torcedor do Flamengo ali, o Sandro Cossandra, sua esposa. Então, são coisas pontuais. É um clima muito mais de expectativa, de preparação para receber esses torcedores brasileiros do que exatamente já vivendo. Mas tá começando a engatinhar. Já dá pra sentir o cheiro, né, Lili? Já dá pra sentir. Eu vou te contar uma coisa. A gente tá aqui na expectativa pra chegada desses torcedores, né? Porque a gente quer estar no meio lá da muvuca.
Eu quero. Então tá o João sabe, eu gosto. João também gosta da muvuca. Aliás, por um acaso, sempre que o torcedor para por aqui, pergunta do João. Muito obrigado. A gente manda nosso abraço, João. Pode deixar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho aí. Mas com certeza pode ficar tranquila, Lili, que daqui a pouco você estará no meio do povo rubro-negro, tanto do lado do Flamengo como do lado do Atlético Paranaense. Agora, uma informação importante que eu gostaria que vocês trouxessem detalhes para nós aqui do Brasil. Chegou hoje a notícia de que um vulcão pode entrar em erupção em Quito e procede isso? Qual é a notícia aí do Equador com a Libertadores da América já aparecendo com vocês no telão, hein? Ô, João, a gente vai trazer a informação porque mais cedo a gente batia um papo com a prefeita Cíntia e a gente tirava essa dúvida também. A informação começa a circular desde ontem que o vulcão poderia entrar em erupção no Equador. E que algumas consequências, o vento trazendo um pouco para cá algum tipo de impacto, principalmente no espaço aéreo aqui de Guayaquil, não é exatamente Guayaquil, poderia inclusive fechar aeroportos, causar transtornos, mas o que a gente escutou de gente daqui, gente do poder público daqui, gente que mexe com previsão, com organização, com planejamento, a chance disso se abater ou impactar de fato no dia a dia de Guayaquil é muito pequena. Como eles mesmos falam, muito lejos, muito longe, João. Muito distante. Não é algo exatamente que vai impactar, que vai atrapalhar, sabe, que vai inviabilizar a preparação, chegada de torcedor, chegada de delegação dos clubes, impactar a final. É algo que está sendo monitorado, é no Equador, chama atenção por ser no Equador, palco da final, todo mundo de olho, os holofotes estão sobre o país, capital do futebol sul-americano nesta semana, mas não chega a ser exatamente uma preocupação de primeira ordem. Preocupação de primeira ordem é a segurança, né, Lili? Exatamente, a segurança por conta dos últimos acontecimentos aqui na cidade, guerra entre o narcotráfico. Tem muito turista, muito torcedor pensando, né? Nossa, mas eu vou lá, tá muito violento, será que eu vou poder andar na rua? Eu vou ser assaltado? Calma, a gente conversou com a prefeita. Não é um tipo de crime que você vai ser assaltado, vão levar o seu celular. A guerra é entre narcotraficantes, são duas facções. Então, o reforço policial está chegando, mais 10 mil policiais chegam nos próximos dias. Então, a preocupação inicial, sim, da prefeitura é essa do vulcão. Pouco se fala. Traçando um paralelo, João, até para o fã de esporte que acompanha a gente, está sempre ligado nos nossos canais esportivos, é mais ou menos como o cenário da Olimpíada do Rio em 2016. Tem uma crise de segurança pública instalada há muito tempo. Grupos brigando por comandos territoriais, narcotraficantes e tudo mais. Naquele momento, o que fez? Reforço da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro. Nesse momento, Guayaquil, reforço de 10 mil homens da Força Nacional de Segurança do Equador também. Uma preocupação muito grande em passar o recado de que Guayaquil é uma cidade segura para receber os torcedores brasileiros, o fã do futebol sul-americano e torcedores também de outras partes do Equador. A gente vê uma preocupação muito grande em passar um recado de que, olha, é para vir, não se acanhe, não deixe de vir por isso. Então é meio que, trocando no miúdo ali, uma maquiagem dentro do cenário para que se apresente uma cidade mais bonita e mais segura até o final de semana, João. Sem dúvida, que estará no foco da atenção aí do futebol do continente americano e de outras partes do planeta. Eu pediria uma gentileza a vocês, se for possível, né? A gente sabe como é que são as coisas em externa, ao vivo, né? O nosso repórter cinematográfico, que vocês podem dar o crédito a ele, vocês poderiam mostrar o estádio? Nosso Javier. Javier, grande Javier. A gente já até ensaiou. Aqui o estádio. Javier. Ó, Lili, passei Tava ensaiado. Ô, João, tava ensaiado. Não, é no 3, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. É no 3, peraí, ó. Você sabe se eles têm tempo? 1, 2, 3. Tcharam! Javier. Vai, João. Eles querem verlo. Dá pra sentir, dá pra aparecer? Agora Javier vai fazer tudo ao vivo, João, assim que é bom. Sim, que beleza. Se puder dar um panorama, um passeio. Javier, mostre-nos o estádio Monumental. Boa, Javier. Javier tá ligeiro aqui. Muitas graças, Javier. Muitas graças, manda senhor. tudo, a luz. Sim, lindo estádio. Estádio enorme, hein, Pedro Ivo e Lili? Exato, João. Capacidade de mais de 50 mil pessoas, mas uma preocupação muito grande se esses 50 mil lugares estarão ocupados no sábado. A indicação de momento é que não. A indicação de momento é 15 mil ingressos vendidos até agora. A expectativa é que essa carga já vendida dobre até sábado, para que a gente tenha por aqui pouco mais de 30 mil pessoas. A organização não acredita em muito mais que isso. Então, a gente vai ter aqui um pouco mais da metade do estádio Monumental. Lotado, 100%, quase impossível. A organização mesmo admite isso. Eles querem trabalhar com um pouco mais de 30 mil pessoas ali, João. Perfeitamente. Flamengo e Atlético chegam por aí na quarta-feira, é isso?
Exatamente. Flamengo e Atlético chegam por aqui na quarta-feira, inclusive por força de regulamento. Os times precisam estar aqui até a quarta-feira, até a noite de quarta-feira. Por isso, o CBF puxa a rodada na terça-feira. Estarão aqui, chegarão aqui na quarta-feira. Treino na quinta, treino na sexta, jogo no sábado. Excelente. Muito obrigado, Lili. Muito obrigado, Pedro Ivo. Prioridade para vocês. Queremos vocês aqui no nosso clube, né? O nosso clube direto de Guayaquil, com tudo da final rubro-negra da América entre Flamengo e Atlético. Inclusive, se preparem aí, avisem ao nosso amigo Javier, porque daqui a pouquinho vocês voltam, ok, Javier dupla? tá ligado. Ok, dupla? Vocês voltam já, hein? Ok. Combinado. Até já. Sim, muito obrigado. Javier, Lili e Pedro Ivo, nosso trio lá direto do estádio Monumental. Jogou lá, Lugano, no Monumental lá de Barcelona? Sí, jogué varias veces. Es una ciudad obviamente diferente a Quito, no tiene altitude, tiene un poco de humedad, nada que para o brasileiro prejudique, né? Talvez o uruguaio, argentino, chileno senta um pouco mais, brasileiro não. Agora, o da Conmebol é incrível, né? É incrível desde que eles aplicaram o jogo único como final, só dá problemas. Desde a primeira que vai ser em Santiago de Chile, né, que um mês antes teve que mudar tudo para Lima, porque teve revolta civil. Depois, a final sul-americana que vai ser em Colômbia, também teve uma revolta civil, teve que ir para Asunción. Depois, com o Covid de emergência, tiveram que ir todas as finais para Montevideo. Sim. Esta última final agora de Córdoba era para ser em Brasília. Mas deu justo o dia das eleições aqui em Brasil, teve que mudar para Córdoba, todo generando transtorno, falta de logística, né? Falta de locomoção, en fin, de tempo para se organizar. Na verdade, tem que ser santiguar, tem que ir para um santo a ver se... Ou se replantear se em Sudamérica realmente a gente está preparado para ter este tipo de eventos, né? Que obviamente na Europa, na Ásia, até Estados Unidos, muito bonito, mas nós somos terceiro mundo, né? E aqui tudo fica mais difícil e mais distante de se fazer. Sería una pena, ¿no? Una final de Libertadores con estadio lotado, sería pena y sería para refletir y mucho si realmente compensa continuar con este tipo de eventos. Eles justifican, la Conmebol justifica, porque yo ya até falei con el presidente y el pessoal de lá, que es más justo un juego único, porque cuando você decide en casa, la estadística dice que un 70% de los times que deciden en casa fueron campeones. Aqui, supostamente, está 50-50, né? Então, por um tema de justiça deportiva e também por um tema de, obviamente, dinheiro, de acesso à televisão. Jogo único é muito mais visto no mundo todo, então isso genera muito mais recursos que, obviamente, depois vêm para os clubes, né? Nos últimos anos, Conmebol está pagando muito mais e melhor aos clubes por participar. Então, tem aí um argumento sólido, mas no aspecto deportivo... Eu acho que vale de novo essa discussão, né? Perfeito. Ozinho, olha lá, estádio Isidro Romero Gabo. Jogou por lá já, Tetra? Joguei, assim, muito bonito. Agora tá até mais bonito ainda, né? Você vê já toda a organização feita aí, já com o Conmebol Libertadores. Então, a gente sabe que há também toda uma preparação para esse jogo. Se o estádio já é bom, já fica melhor ainda. É uma pena, né? Como já foi falado aí, que não vai estar lotado. Pela distância, pelas circunstâncias, pelos problemas que o Guayaquil enfrenta. É claro que muitos torcedores pensam duas vezes em ir, pelos valores, né? Porque como é um acesso mais complicado, os voos ficam mais caros, não tem uma rede hoteleira também para atender a todo mundo. A gente lembra, né, que a gente estava na última lá em Montevidéu, né? Foi bem legal, foi aquela atmosfera, os torcedores vivendo o clima do jogo, passeando pela cidade. A gente teve contato com muitos deles, né, João? Então, assim, é uma pena porque se só tem 15 mil até agora vendido, acho difícil, né? Assim, o pessoal comprar assim tão rápido. Estou falando torcedores do Atlético Paranaense e do Flamengo. Aqui no Brasil, vai comprar o ingresso agora para ver passagem, para ver hotel? Quem comprou, já comprou, né? Deve ser, assim, os locais. Eles estão contando de venda para os locais. É uma pena porque é jogo para estar lotadinho, né? Vermelho e preto, Atlético Paranaense
e Flamengo, né? Rubro-negro, esse clássico, esse jogaço. Sem dúvida, se fosse em outro local, acredito que estaria bem mais lotado. É verdade. Que final, hein, minha gente? Sensacional, o Brasil inteiro ligado na ESPN no Star Plus. Próximo sábado, 5 da tarde, a bola rola. Ou o Atlético ganhará a sua primeira Libertadores, ou o Flamengo será tricampeão da América. Vale a pena curtir e nós estaremos ao longo aí de toda a semana trazendo todos os detalhes. Este estádio já teve um time brasileiro campeão da Libertadores da América. E foi o Vasco da Gama. É a capital sul-americana do futebol nessa semana, todos os olhos voltados ali. O Zinho tem razão quando fala, né, o número de leitos. Eu estava vendo uma informação dada até, ou levantada pelo próprio Atlético Paranaense, de 1.500 leitos só. Para o tamanho da cidade, tá ok. Né? Se você pensar em São Paulo, tem mais de 70 mil leitos, mas ó, vai comparar São Paulo também com Guayaquil em termos de tamanho, né? Mas para se pensar em 20 mil turistas indo lá, 30 mil e tal, esse é um dos problemas mesmo, né? Onde ficar e tal, tem que se arrumar. Todos eles já com a logística ótima, montada. O Flamengo já levando todo mundo. O Atlético Paranaense vai levar mais de 200 pessoas lá, entre jogadores. O elenco vai todo, até quem está machucado, etc. E familiares, vai fretar 2 voos. Fora o avião que vai levar ali quase 50 pessoas com a direção dos jogadores, outros 2 voos para essas pessoas. Enfim, para todo mundo estar bem amparado, apoiado, psicologicamente, com tudo montadinho. E nós vamos ficar, que hora hoje ainda é segunda, amanhã vamos falar, ainda é terça, ainda é quarta, ainda é quinta. Mas aí quarta o pessoal já viaja. Sensacional. Porque o Atlético e o Flamengo jogam na terça. Isso. Aí na quarta-feira irão para lá. Já viajam. Esses 2 voos, esses vários voos, né? Do Atlético, por exemplo, no mínimo tem esses 3, né? 2 extras e mais um. E o do Flamengo também. E pode ter outros, né? Terão fretados. Torcedor não, torcedor já vai de sexta para sábado, vai em cima da hora. Tem gente que freta voo, até por causa desse problema de hotel, vai assistir o jogo e já volta. Quem consegue, quem tem dinheiro para isso, né? Aí o pessoal precisa ter mais dinheiro. Precisa ter dinheiro para isso. Privilegiados financeiramente. Já faz outra logística. E aí a gente vai ver agora, assim, os 2 vão jogar antes, né? Qual a importância desses jogos? O que esses jogos vão revelar, né? Isso. Nós vamos entrar agora neste assunto. O Flamengo e o Atlético Paranaense jogam amanhã, mas jogaram no sábado. Isso. O Atlético com uma equipe quase toda completa, o Fernandinho não atuou, perdeu para o Bragantino, 4-2 em Bragança Paulista. O Flamengo com uma equipe reserva venceu o América Mineiro em Belo Horizonte. Zinho, 5 dias para o jogo. Qual é a análise do momento das equipes, né, nessa reta final para a grande decisão de sábado, hein? Assim, é um trabalho que tem que ser feito com muita tranquilidade, calma, logística, administração de elenco, porque o resultado para esses jogos não interessa mais para essas 2 equipes. Apesar que o Atlético Paranaense, se não ganha a Libertadores, vai ter que, pelo Campeonato Brasileiro, tentar a vaga para a próxima Libertadores. E aí, assim, poderia até pensar em colocar alguns jogadores. Mas a verdade é que, assim, concentração total, organização e planejamento total para a decisão de sábado. No caso do Flamengo, Vidal, Arrascaeta, se você for pensar, o próprio Rodinei, Felipe Luiz. Se tem jogadores que podem jogar o jogo contra o Santos e manter o mesmo nível, tanto é que ganhou do América Mineiro fora de casa. Tem alguns jogadores pedindo para jogar, querendo jogar. Isso. Diz que não quer perder o ritmo de jogo. Isso. Que é legal, né, ter aquela adrenalina do jogo, se preparar jogando. É tudo para ser discutido. Um jogo terça-feira, o desgaste físico do jogo de terça dá para se recuperar tranquilamente para o jogo de sábado. Só tem um negócio. Se jogarem o jogo de amanhã contra o Santos, eles não vão treinar na quarta e quinta-feira bem leve também. O único treino um pouquinho mais movimentado seria de sexta, mas que já é véspera do jogo.
Então, para um trabalho tático, alguma coisa diferente que o Dorival possa pensar, se os caras jogarem na terça, já fica difícil para treinar todo mundo junto, num ritmo mais forte, vamos dizer assim. Seriam treinos bem mais... a comissão técnica, o departamento médico, conversando muito para dosar esse treinamento. Então, tem que ver o que é melhor para as equipes, né? O Atlético Paranaense e o Flamengo, o Filipão, o jogo do ano é esse jogo da Libertadores. Eu, particularmente, não colocaria ninguém. A minha opinião era não jogar. Era concentrar agora para o jogo e treinar alguns ajustes finais para esse grande jogo que é o jogo de sábado. Eu pouparia para o jogo de terça. Essa é a informação interessante que nós vamos debater agora. Os jogadores do Flamengo conversaram com o Dorival e, já que não atuaram sábado contra o América Mineiro, os titulares pediram para jogar contra o Santos. Foi um pedido dos jogadores do Flamengo. E aí a comissão técnica elaborou a seguinte estratégia. Colocará de início Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. Aí, no intervalo, retira esses jogadores e coloca os outros titulares que terão condições de ficar no banco. Um pouco o Arrascaeta, um pouco o Gabigol, que está gripado, o Léo Pereira, o Thiago Maia não jogará porque está se recuperando de uma lesão no joelho, o Vidal... Ele também não jogará porque saiu hoje pela manhã do hospital, porque fez uma drenagem para tirar o pus no tornozelo, não está a 100%. Mas, por exemplo, Felipe Luiz entraria no segundo tempo. O Flamengo deve começar o jogo amanhã com Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas. Pulgar, que está recuperado e vai para a final da Libertadores, Vitor Hugo e Everton Ribeiro. Everton, Cebolinha, Marinho e Pedro. Aí, no intervalo, sairiam Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro, e entrariam os outros titulares em condições. Gabigol, Arrascaeta, Léo Pereira. Faria uma divisão. Metade do jogo, uma parte dos titulares, metade do outro, a outra parte. Que tal, Pascoal? João, eu acho que o jogador, o Zinho e o Lugano podem falar até melhor, mas eu acho que o jogador quer jogar. E eles pediram para jogar. O jogador gosta de jogar. O jogador gosta de estar em campo, gosta de... O que jogador de futebol não gosta muito é de treino físico. Agora, de jogar, pode chamar que eles vão. Aí, eles estão afim. Então, o jogador gosta de jogar, gosta de estar em campo. Mas aí você tem que pensar, não é a final do torneio Bala Mistura. Não. É a final da Libertadores da América. Olha o grau de importância que a gente... E é um jogo, né? Um jogo só. E aí vem a memória do torcedor do Flamengo. Puxa vida, o que aconteceu na última final? Por que é que o Andréas Pereira tá... E eu sempre digo, para mim, o Andréas Pereira teve um bloqueio. Ali é muito mais mental do que físico. Desgaste mental. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, se o jogador pediu para jogar... Pediu para o Dorival. É porque eles estão querendo jogar. E estão querendo mostrar, estão querendo... Porque também, João, todo ser humano tem ansiedade. Você acha que os caras não estão ansiosos para sábado? Muito. Tanto o Atlético quanto o Flamengo. Estão ansiosos. O Flamengo, por ter, na última decisão da Libertadores da América, não ter conquistado o título. Exato. Perdeu num lance que aí o Daverson foi lá e caçapa. Sim. O Atlético Paranaense com um sonho vivo de ir à decisão de um Mundial de Clubes. Esse é o sonho do Atlético Paranaense. Então tem que apostar tudo nesse jogo. O Atlético Paranaense, depois que conquistou a vaga para a final da Libertadores da América, nunca mais jogou tão bem quanto jogava. Caiu de produção, né? Então, é análise individual. O Filipão pode tirar todos os jogadores da partida contra o Palmeiras e poupá-los para sábado. Porque eles jogaram... Só o Fernandinho não jogou contra o Red Bull. A diferença é o prazo, né? A diferença, o Atlético jogou com quase todo mundo há 7 dias da final. Exato. O Flamengo há 10.
Exato. Eles só jogaram quarta passada, por isso que há esse pedido. Não vai dar para pôr todo mundo. Porque ele não vai colocar 5 e fazer 5 substituições, porque ele tem que, sabe-se lá o que vai acontecer no jogo e tal. O Santos pode jogar o tempo todo, né? O Santos é um goleiro, pode jogar o tempo todo. Mas você não sabe o que vai acontecer ali com um, com o outro, Mas a ideia é essa, tá o jogo, botar tal. metade e tirar metade. Pra que vai botar o Arrascaeta? Me conta. Então, porque eu acho que Arrascaeta e Gabigol pode não entrar nesse rodízio de repente, dependendo dessa gripe. Não, logo o Gabigol que adora jogar, hein? Mas enfim... Fala, Lugano, diga. Thiago Maia também não vai. Thiago Maia não vai para o joelho. Então, exato, então não vai ser 5-5. Deve entrar Rodinei. Léo Pereira, Rodinei, Felipe Luiz, Arrascaeta e Gabigol ficariam no banco. A Arrascaeta precisa? Vamos falar real. Que difícil, ele pediu, né? Que difícil é fazer uma análise sobre situações que realmente acho que nunca aconteceu no futebol mundial. Imagina você antes na final de Champions, final de Copa do Mundo, final de Libertadores mesmo, time de outros países jogando 4 ou 5 dias antes em seu país, um jogo por torneio. Normalmente não acontece isso. Normalmente a liga local marca a data em outra rodada, adianta, posterga, mas não acontece. Então não tem muito antecedente no mundo deste tipo de situações. 4 ou 5 dias antes da final, você estar jogando em sua liga um jogo que bom, sempre é importante vencer, né? Mas neste caso não tem para Flamengo tanta importância. Então é difícil de analisar. Eu se fosse jogador, estaria pensando 100% exclusivamente na final, né? Porque como sempre falo, você não prepara a final no vestiário aí, antes de entrar no campo, naquela conversa, naquela incentivo do capitão. Você prepara muito dias antes, né? Principalmente mentalmente. Você vai se imaginando as situações, como se movimenta o centroavante adversário, como ele vai pressionar você, como ele invade a área, se você antecipa você, se procura suas costas. Isso é como zagueiro, né? Se ele gira em cima de você, se ele recepciona hacia a direita, hacia a esquerda. Você vai se preparando. Não é que você chega no vestiário e aprieta o botão vermelho, dá aquele rezo e estou preparado. Não. Você, então, jogar 4 dias antes, eu acho que desconcentra um pouco. Desconcentra especificamente o que seria a estratégia para o jogo de sábado, né? Fisicamente, ok, dá uma descontraturada, você sai daquela tensão, mas desconcentra de lo que é especificamente o jogo táctico que você vai enfrentar sábado. Acho que não tem necessidade dos jogadores do Flamengo jogar, muito menos a Arrascaeta, que está com algum tipo de contusão. Talvez, se você joga com sua dupla de zaga, vamos treinar o que vamos fazer sábado. Okay, cara que ele vai fazer isto, a gente vai se posicionar assim, na área vamos a... Mas fazendo rodízio não faz muito sentido, mas é a solução que Dorival está encontrando ao pedido dos jogadores. Porque não jogou esse é o time detalhe titular da no história. sábado. O Atlético, na sua opinião, então teria feito a coisa mais correta. Eu acho Jogou que uma semana foi o mais antes. lógico, né? O mais lógico. O Flamengo deveria ter jogado com o América, com o time principal. Só que tinha jogado na quarta-feira uma decisão. E o Atlético não. O Atlético não. Então era difícil também. E aí colocar os no sábado, jogadores, esse é o ponto, temos imagens ali o telão da cidade de Guayaquil, no sul do Equador, o palco da final da Copa Libertadores da América do próximo sábado. Os jogadores no treinamento de domingo pela manhã no Ninho do Urubu, os jogadores titulares que não atuaram contra o América Mineiro, se reuniram com o Dorival e pediram para jogar. Sim. E aí, por quê? Porque eles temem ficar 10 dias sem jogar para atuar na partida. E aí ficou decidido que uma parte joga o primeiro tempo e outra parte joga o segundo tempo. Esse pedido partiu dos jogadores do Flamengo. Não, acho muito interessante que eles possam ter feito esse pedido. Eu julgo como muito interessante. Mas cabe ao treinador analisar se isso vai ter proveito para a final da Libertadores da América. Porque vamos pensar, joga na terça. Quarta-feira é aquele dia que o Flamengo vai viajar. Vai bater o cansaço na quinta. Quarta, 7 da manhã. Vai bater o cansaço. Porque o jogador da quarta... Quarta, 7 vai viajar? O Flamengo sai do CT Ninho do Urubu às 7 da manhã, embarca às 9 e deve chegar por volta de 3 da tarde em Guayaquil. Aquele o jogo? O jogo é 5 da tarde. 5 da tarde, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Guayaquil. Tá bom, dá tempo para descansar, para dormir. O Flamengo sairá do Maracanãzinho e irá para o CT Ninho do Urubu. E do CT Ninho do Urubu na quarta-feira sairá às 7 da manhã para
o aeroporto, já está preparado uma Aeroflá, como daquelas que a torcida do Flamengo faz, vai parar a cidade do Rio de Janeiro, e a previsão de voo entre 9 e 10 da manhã saindo do Galeão, é o Aeroporto Internacional Tom Jobim, e chegar em Guayaquil por volta de 4 da tarde. É bom lembrar que o Galeão fica longe do Ninho do Urubu. É bastante, vão ter que cruzar a cidade. Você lembra aquela que você transmitiu na Fox lá? Eu lembro. Cruzando a cidade? Estão planejando algo daquele tipo lá. Especial, muito especial, sensacional. Vão dormir e descansar muito pouco entre terça e quarta. Porque dormir, você sai do jogo, do Maracanã, você volta lá pro CT. É isso que eu analisei. Esse é o problema, né? Se o jogo fosse mais tarde, seria pior ainda, né? 5 da tarde ainda queda tempo para baixar a adrenalina no jogo, né? Enfim. E vão dormir tarde, volta do Maracanã, sabe lá, independentemente do resultado. Não tem mais treino, né? Esquece. Não, treino acabou. Aí já acorda às 7 não tem horas. treino. Não, você está falando que sai às 7. Sai às 7. Para sair às 7, o cara acordou às 6 e foi dormir às 2 da manhã. Exato, é isso. Exato. Vai ser assim de terça para quarta. É isso. Aí dorme no avião, claro, vai mas não é a mesma coisa. Mas já não é a mesma coisa, evidente. Chega lá, bom, aí chega 3 da tarde, não vai treinar lá. 3 da tarde, 4 da tarde, a previsão é essa. Faz um exercício, uma academia para tirar o voo. E aí, quinta e sexta, treinamento marcado para o estado do Emelec, no caso do Flamengo. No caso do Flamengo. Que talzinho essa logística aí, hein? Eu acho desnecessário. Muito desnecessário. Para ambas as equipes. Acho que o Atlético já está com esse planejamento de não jogar com o time titular. Sim. O Atlético certinho, até pela tabela, não estava na final da Copa do Brasil. Então ele conseguiu treinar a semana toda, jogou com o time principal, né, quase todo o time principal contra o Bragantino. Fez a preparação como tem que ser feita, agora está recuperando, não joga com o time titular, faz os treinamentos, Filipão faz os ajustes, descansa, né, o horário que tem que descansar, ou seja, vai ter uma noite de sono, vai acordar de manhã para viajar. Acho que essa logística do Flamengo, para mim, eu não vejo como boa, não. Tudo bem, o jogador quer jogar, o jogo é no Maracanã, tem aquela coisa de se despedir também do público aqui, o Maracanã vai estar lotado no jogo contra o Santos, mas tem que lembrar que perdeu a final contra o Palmeiras por causa da parte física. Os jogadores não estavam bem fisicamente e muitos se recuperando de contusão. E o Palmeiras atropelou. Fisicamente, o Palmeiras atropelou. Tecnicamente, o jogo foi até parelho ali, o Flamengo teve chance, mas foi nítido ver que fisicamente o Palmeiras era um time mais inteiro. E eu vou te falar que na Copa do Brasil, por pouco não perde, também por essa parte física. Thiago Maia machuca, Vidal sai cansado, Arrascaeta sentiu o final do jogo, alguns jogadores também desgastados, o Corinthians cresceu no segundo tempo, teve muito mais volume de jogo, muito pela parte física. Acho que o Flamengo tinha que olhar para isso. Como é que foi os últimos jogos? Por que no segundo tempo não teve o mesmo volume que foi o primeiro tempo? Como está o Arrascaeta? Há quanto tempo vem nesse problema de se recuperar? Joga bem o primeiro tempo, cai no segundo tempo. O Vidal saiu do hospital agora. O Thiago Maia nem treinar está treinando e é dúvida para o jogo. Já tem jogadores com certa idade, que também isso pesa. Eu não acho uma logística boa. Você jogar na terça, não dorme. Lugano sabe muito bem disso. A gente, quando jogava, eu particularmente, jogava jogo à noite, eu ia dormir 5, 6 horas da manhã. É o horário que os caras vão ter que estar acordando para ir para o aeroporto, viajar. Ainda com aquela coisa de Aeroflá, de festa. Vai chegar lá, não vai ter condição de treino, até pelo voo e pelo desgaste. Na quinta, ainda está com resquício do jogo. Aí só vai treinar na sexta, que também não pode ser nada forte, porque o jogo já é no sábado. Tem que pensar muito no que está fazendo, né? Porque você pode jogar uma decisão fora por causa de alguns minutos de jogo, por um momento ali de você não ter o descanso certo. Eu não acho uma boa. E o Dorival Júnior falou exatamente sobre essa situação. Vamos trazer o Dorival, que pode conquistar a sua primeira Libertadores da América. A intenção é um revezamento, o Hugo iniciou, o Diego logo na sequência, vai ter a sua oportunidade também. Ainda não temos assim uma definição, mas o Diego vai ter, com certeza. É um profissional que ele será sempre muito respeitado aqui dentro e ele vem trabalhando também com dedicação, vem participando ativamente de cada rodada, de cada partida e tem sido muito importante em todos os aspectos para a gente.
talvez no jogo seguinte o Santos retorne e na partida sequente ele atue naturalmente no jogo final da Libertadores. O Diego, a partir de então, começa a alternar com o Hugo. Essa é uma previsão inicial, depois nós confirmaremos. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então, nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Valeu, professor Dorival. Portanto, partiu dos jogadores. Ficar 10 dias sem jogar faz muita diferença? Mas que interessante, porque o Zinho, se está me escutando, ele vai concordar. Isso vem da cultura do Brasil, né? Está tão arraigado jogar tanto jogo consecutivamente, que o jogador está, olha só, é mental, está tem medo de ficar uma semana. Que ritmo vai perder? Você só carrega energia, você vem uma temporada super competitiva com 1000 jogos. Acaba de chegar uma final desgastante, física, mental, tudo. Você ter 10 dias para uma final é todo o que qualquer jogador do mundo desejaria, né? Você carrega energia, carrega, chega no máximo, blum, na final dá tudo, né? Além disso, se prepara mentalmente para aquele rival, né? Só que a cultura do Brasil está tão arraigada a jogar, que como aquele, sei lá, aquela pessoa que tem aquele tipo de supervisão ante o jogo. Então é respeitável também que o jogador que está acostumado a jogar cada 4 dias se sinta mais confiado chegar a uma final tendo minutos. É um assunto mental. É como quem pega sei lá, uma água abençoada e coloca na mão, como fazia Lucas Abreu. É mais ou menos mesmo. Acho que é mais superstição que realmente um tema futebolístico ou físico. Porque se eu sono de qualquer jogador de qualquer liga mundial, ter 10 dias específicos, exclusivos, para se preparar para o grande final, porque você chega no máximo, né? Você carga toda a energia e blum, aí se abafa. Exato. Eu acho que é bem mental e superstição, né? Cultural. E em termos de acertar ajustes e tal, só funcionará se ele colocar jogadores do mesmo setor. Lógico. Dupla de zaga, dupla de agora a defesa vamos colocar toda para sair agora. Pela escalação aqui é Davi Luiz com o Fabrício, com o Pablo. Já não é a dupla titular. Aí no segundo tempo jogaria Fabrício Bruno com o Léo Pereira. Pode ser Felipe do lado e Mateuzinho do outro, e na final vai ser o Rodinei. E ali na frente está falando em Everton Ribeiro e Pedro. Jogo não é amistoso não, hein? Tem que avisar pro pessoal. É jogo do Campeonato Brasileiro, hein? O cara vai contra o Santos, hein? E que vale uma terceira posição. Hein? Vale. Pois é. Sabe quanto vale esse jogo? No mínimo, 40 milhões de reais. Porque o Flamengo ficando em terceiro lugar no Brasileiro, ele leva a cota de 40 milhões de reais. Se ficar em segundo, 42 milhões de reais. O campeão já é o Palmeiras, 45 milhões de reais. Então vale bastante coisa, inclusive para o Santos, que quer ainda chegar a Libertadores, tem dinheiro envolvido, tem a situação. Rosinho, ficar 10 dias sem jogar atrapalha o ritmo? Claro que não. Claro que não. O Lugano está coberto de razão, sabe? Há uma reclamação no Brasil dos treinadores, principalmente, vão para a coletiva quando não tem bom resultado. Primeira coisa que eles falam, também o rendimento cai, é muito jogo. Joga toda hora, não dá tempo da gente descansar, não dá tempo de treinar, não dá tempo de recuperar. É desumano, o jogador não tem como se recuperar, o rendimento dele não é o mesmo de um jogo para o outro. E agora a gente está num final de temporada, o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil, esses caras já fizeram história, já jogaram, já se conhecem, sabe tudo que tem que fazer. Agora é hora de botar a perna para cima, recuperar, ajustes, né? Fazer lá as preleções, mostrar os vídeos do Atlético Paranaense, mostrar os jogos que teve contra o Atlético Paranaense. Aí quer jogar? Pega aqui um time aqui da 2ª divisão do Rio de Janeiro, qualquer time aqui, o Nova Iguaçu, a Portuguesa, faz um coletivo lá no Ninho do Urubu. Vai ser um jogo, não deixa de ser um jogo, mas sem público, sem concentração,
sem o desgaste de você ter que ganhar os 3 pontos de qualquer jeito, porque o Santos vai vir com tudo. Tá entendendo? O que vai beneficiar jogar contra o Santos e isso vai beneficiar para o jogo contra o Atlético Paranaense? E nada. Eu não vejo um motivo para falar, porque os caras não querem ficar sem jogar 10 dias. Que bom que tem 10 dias para treinar, para se recuperar. Aquele que tinha uma dorzinha, agora é a hora de recuperar, de ir lá fazer um tratamento mais intensificado. Vou ficar de fora desse treino, tá, Dorival? Vou recuperar aqui. É hora do preparador dar um ajuste ali na parte muscular. É os 10 dias que todo time sonharia para jogar o jogo mais importante do ano. O Atlético Paranaense pode ganhar sua primeira Libertadores. O Flamengo pode ser tri. Pode se juntar um seleto grupo. Aí você vai preocupar em concentração, em jogar um jogo dificílimo contra o Santos, que tem um time que não faz a grande competição, mas sonha em subir na tabela, ajustadinho, vai vender caro ali no jogo. Esses jogadores vão entrar 100% nas jogadas? Vão entrar concentrados? E tem outra coisa, hein? Eu fui jogador, o Lugano também. Esses caras emocionalmente estão mexidos com a decisão. Então a tua mente fala muito com o teu corpo. Uma coisa que acontece ali, uma jogada, uma entrada, né, um pique, uma decisão que você tem que tomar ali naquela jogada, esse emocional conta. E a possibilidade de contusão é muito maior quando você está com esse emocional mexido, porque tem outras competições. Eu acho desnecessário. O conselheiro Miranda manda mensagem aqui dizendo... Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí do react. O Zinho, ele foi muito feliz nas palavras que ele falou, né? Como ex-jogador, não só ele, como o Lugano também. Então o Zinho, ele tem aquela propriedade, né, de poder falar isso. E 10 dias para um jogador não perde o ritmo de jogo. Então um cara que tem vasta experiência, né? Já foi campeão brasileiro, campeão do mundo, pela Copa do Mundo, né? Então o cara sabe o que tá falando. Então se ele não perde o ritmo, e olha que antigamente a preparação física não era tão igual hoje, né? Então é aquilo. É óbvio que o Flamengo pensa e alguns jogadores pensam em não perder o ritmo. Só que é aquilo, eu concordo com o outro ponto que o Zinho também falou, né? O risco de lesão é maior. Não de um pique, tu dá uma arrancada, sei lá, um drible, ou até pisar em falso no gramado, né? Mas também tem o risco de alguma entrada violenta. Vir um jogador do Santos e acabar por trás, de qualquer maneira, te dar uma entrada violenta e tu se machucar. Entendeu? Então é aquilo. É perigoso a situação que o Flamengo está se metendo. Muito perigoso a situação que o Flamengo está se metendo, porque praticamente todos os titulares vão jogar em tempos alternados. Uns no primeiro tempo, outros no segundo, mas a situação é meio complicada. O Santos, óbvio que o Santos vai vir em busca dos 3 pontos, não vai tirar o pé do acelerador. Se for dar carrinho, vai dar carrinho, não tem esse problema. Só que é aquilo, o Flamengo ficar em terceiro, segundo, não vai adiantar em nada. Ficar em segundo, terceiro, quarto, vai adiantar muita coisa, questão de premiação. Se for campeão da Libertadores, já ajuda bastante o prêmio, né? E ainda ganha uma vaga direta para o Mundial de Clubes. E outro ponto aqui para a gente encerrar, que eu ia falar, a situação do Flamengo, a principal situação que acaba deixando o torcedor meio receoso assim, vamos dizer assim, né? É a situação do meio de campo. O Flamengo tem algumas lesões, né? Alguns problemas no setor de meio de campo, como a Arrascaeta, né? Que a Pulba há bastante tempo. O Vidal com um inchaço, né, no tornozelo. Tem a parte também do Thiago Maia, que não vai participar do jogo contra o Santos, está machucado. O João Gomes voltou a ter ritmo de jogo, né, contra o América Mineiro fora de casa, o Flamengo somou os 3 pontos. E o Varela é um desfalque, né? Então o Varela, ele teve uma lesão muscular e vai acabar não participando da final. Ele vai ficar lá na arquibancada assistindo o jogo. Se ele for viajar também, deve viajar. Então o Flamengo tem bastante desfalque, né? Não vou dizer desfalque, mas problemas em si, né? Thiago Maia voltando de lesão. Vidal voltando de lesão. João Gomes tá voltando a adquirir o ritmo de jogo, né? Mesmo sendo jovem. A Arrascaeta com esse problema.
E vamos ver, espero que não, né? Que não aconteça nada de grave com nenhum jogador durante o jogo contra o Santos, né? Tanto no primeiro e no segundo, né? Tem um tempo de recuperação, inclusive falou, tempo de recuperação. A logística do Flamengo não é muito viável. Faz o jogo, aí no dia seguinte, 7 horas da manhã, já mete o pé do Ninho do Urubu, vai direto pro Galeão, né? E a viagem vai ser durante 3 horas, vai ter o Air Fly, então os jogadores praticamente não vão dormir. O jogo vai acabar às 11h30 da noite, até o ônibus do Flamengo sair do estádio. Já é praticamente 1h30, 2 horas da manhã, né? Então para acordar, para no dia seguinte, 7 horas da manhã, tá saindo de ônibus, meio complicada a situação, né? Mas é isso, essa é a logística que o Flamengo teve. O Flamengo não conseguiu jogar, pelo menos. Poderia jogar contra o América Mineiro, né, com o time titular, só que não pôde porque teve a final da Libertadores, né, contra o Corinthians. Então foi obrigado a colocar, né? Mas 4 dias, colocando alguns titulares, eu pensaria muito, né? E colocaria o Arrascaeta e alguns jogadores, né? E o risco de lesão aumenta gradativamente, né? Principalmente se algum jogador do Santos dar um carrinho, ou até um lance mesmo, na hora de cotovelado, essas coisas aí. Mas é o futebol, né? Às vezes, lesão, óbvio que tu pode se lesionar em qualquer momento. Eu tô em casa durante folga, sei lá o que, mas é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis aí. Um abraço a todo mundo. Se você não vê aqui no canal, seja muito bem-vindo e tamo junto. E deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Junto. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É nóis, nação. Valeu!